Gente, aqui tem vídeos sobre fadiga crônica. Tem aula lá no outro canal sobre fadiga crônica. Mas esse assunto merece ser sempre revisitado, porque as pessoas estão cada vez mais se queixando de estarem cansadas o tempo todo. E enquanto alguns fazem meme, a gente aqui aprofunda o assunto. Então, vamos falar sobre isso? Eu estava lendo sobre um estudo que eles chegaram à conclusão de que hoje 1 em cada 5 adultos está apresentando um quadro de fadiga generalizada, mesmo não apresentando condições médicas conhecidas. Concluíram também que a fadiga crônica atinge 10% da população mundial acima de 18 anos. Depois que eu... Ai, bati aqui no computador. Depois que eu li sobre esse mesmo estudo na revista TPM, ou TRIP, é a mesma coisa, e eu vi que a queixa é tão comum que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem uma sigla para isso, que é o TAAT, Tired All the Time, em português, cansado o tempo todo. A pessoa que chega lá e fala, olha, o problema é que eu me sinto cansado o tempo todo. Duas coisas me chamaram a atenção, duas coisas sobre como a gente precisa tomar cuidado para não ser reducionista e, portanto, limitado. Porque quando eu li sem condições médicas conhecidas, eu logo pensei, pomba, mas isso aí tá com um cheiro de burnout. Porque quando eu aparecia diante dos médicos convencionais com a minha fadiga crônica, eu recebia os diagnósticos que sempre consideravam problemas emocionais apenas, né? Já que para eles, meus exames estavam mostrando que fisicamente eu estava bem, então era depressão, pânico, etc. Eu falei sobre isso num outro pitaco que eu já dei, vou deixar aqui em cima para você ver depois que acabar esse daqui. E aí, diante das evidências... Parando as evidências... Diante das evidências de que eu não tinha nenhum dos dois, nem pânico, nem depressão, vinha o já famoso é coisa da sua cabeça. Muitas vezes me encaminhando para um psiquiatra para tratar uma depressão que eu não tinha, porque os caras ficavam perdidos e não sabiam o que fazer comigo. Só que eu percebi como é fácil ser reducionista, ou seja, da mesma maneira que os médicos convencionais andam falando que tudo é coisa da nossa cabeça, tudo é depressão, eu também corri o risco, se eu não tivesse prestado atenção, de falar que tudo é burnout. Sabe? Começar a achar que toda pessoa cansada está, na verdade, com burnout. E isso seria de uma tremenda ignorância minha. Então, além de chamar a minha atenção, eu queria estender esse assunto aqui um pouco para ficar claro que nem tudo é depressão, nem tudo é coisa da nossa cabeça, mas nem tudo é burnout. Por mais que hoje a gente esteja vendo um monte de casos de burnout por aí a toda hora, cada vez mais e mais. Então, vamos entender aqui que existe cansaço, exaustão e fadiga. Já ouvi gente que classifica como sendo cansaço, cansaço permanente e exaustão. Então, cansaço é o normal, quando a gente faz um esforço que gasta mais energia, que gasta energias mais rapidamente do que o nosso corpo é capaz de recuperar. Então, você trabalhou fora do normal essa semana, você virou à noite com seu filho doente, você viajou por muitas horas, você foi, sei lá, fazer um trekking, fez mudança, carregou sofá, e aí você fica cansado. Ou seja, você descansa, dorme, seu corpo recarrega as baterias, no máximo em 2 dias você está 100% de novo, pronto para outra. Já a exaustão, ela interfere na sua rotina, na sua qualidade de vida. Você fica irritado, você não consegue focar, sua concentração vai pro beleléu, você começa a sentir dor, tudo fica pesado, tudo é um tremendo esforço, parece que você está carregando o mundo nas costas. E 2 dias de descanso não são suficientes, porque é muito mais do que um cansaço normal, né? Você tem que tirar férias, você tem que ficar semanas descansando, tem que mudar a alimentação, rotina de sono e tal, para o corpo conseguir se reorganizar e se recuperar. E se recuperar significa você voltar para o mesmo ritmo diante das férias e tudo bem, dá tudo certo, né? Se você se recuperou. Já a fadiga, na fadiga você não tem mais recursos, nem físicos nem emocionais, para lidar com nada.
você não tem força, você não tem disposição, você não tem ânimo, você está estressado, o corpo está inflamado, está funcionando no modo sobrevivência. São dificuldades sérias. Você pode ficar semanas sem fazer nada, descansando, mas não é o suficiente. Quando você volta ao ritmo de antes, você cai de novo. A fadiga pode ser classificada em níveis, sendo, sei lá, 1 mais sussa e dá menos trabalho para resolver, né? Demora menos tempo para resolver. E, sei lá, 10 a mais violenta, que reflete já um estado perigoso no organismo. No primeiro médico integrativo que eu fui, eu lembro que ele tinha lá uma tabelinha de classificação de nível de fadiga que tinha 3 níveis, né? E sendo o 1 a mais sussa e a 3 já aquela fadiga que era derivada de alguma condição de saúde bastante séria, como um câncer, por exemplo. E ele me classificou, gente, no nível 4. Ele inventou um nível a mais para poder me encaixar, para vocês entenderem o tamanho que era a minha fadiga. Aliás, eu tô contando sobre o meu colapso, sobre a minha história no burnout lá no podcast. O link tá aqui no descritivo, são 6 episódios, não perca, porque eu tô contando com detalhes e desde 2018 eu não fazia isso. E esse tanto de fadiga que eu tive me dificultava na hora de avaliar o nível de fadiga dos outros burnoutados. Durante muito tempo eu pesava muito a mão, porque eu achava que o que a pessoa estava relatando não era tão ruim assim, que eu comparava com o que eu passei. Erro de principiante, né, gente? Já aprendi, desculpa, não faço mais. Aprendi que a gente não pode comparar a dor, né, das pessoas. Mas a questão aqui é a seguinte: quando alguém está cansado o tempo todo, hoje, o que ele faz? Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube e logo chega à conclusão que está com burnout. E muitas vezes a pessoa vai num psiquiatra que não examina a fundo, né? Compra o burnout que a pessoa está acusando ter, taca um antidepressivo, um Zolpidem, que infelizmente é o que a maioria dos psiquiatras faz atualmente quando houve burnout. Só que se o problema não for burnout, aí o problema real vai ficar ali mascarado, sem ser tratado, sem ser resolvido, até que a coisa saia totalmente do controle e o médico não tenha outra alternativa a não ser investigar. Vou te dar um exemplo real. Eu conheci uma pessoa que a nora dela estava se queixando de certos sintomas, né? Ela andava muito cansada, estava com muita dor de cabeça toda hora, meio tonta, desanimada. E aí acabou falando com o marido, inclusive porque o marido dela é médico. E aí o marido médico falou para ela ir lá no doutor fulano, que era um amigo dele, que estudou com ele e tal, que é psiquiatra. Ele ligou pro fulano, os dois conversaram, chegaram à conclusão do que estava acontecendo com ela. Quando a moça chegou para a primeira consulta, o cara nem quis ouvir, o psiquiatra nem quis ouvir. Isso aconteceu, inclusive, comigo, e eu conto no episódio 3 aí, da minha história, que eu tô fazendo no podcast. E o cara nem quis ouvir quando ela chegou no consultório e simplesmente deu pra ela um antidepressivo. Ela confiou, né, confiava no marido, ficou tomando esse antidepressivo por muitos meses e não melhorava. E aí o marido começou a desconfiar que ela não estava tomando remédio, aquelas coisas. Aí um dia, sabe o que aconteceu? Ela foi encontrada por ele, inconsciente, caída, no meio da cozinha. Porque o que ela tinha, na verdade, que causavam aqueles sintomas, era um tumor no cérebro. Essa senhora que me contou, a sogra da moça, mãe do médico, fazia tratamento comigo num dos hospitais mais caros de São Paulo. Sim, aquele tratamento que me ferrou a vida e que eu também conto no episódio 3. Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas com privilégio de procurar médicos excelentes. Eu falo para vocês que não tem muita diferença quando entra o preconceito, vocês não acreditam, né? Pois se eu tava lá justamente fazendo um tratamento errado, enfim, voltando. Então, se você tá cansado o tempo todo, pode ser que você tenha burnout, pode ser que você tenha depressão, mas pode ser que você tenha um câncer, uma doença autoimune, diabetes,
sei lá, insuficiência renal, anemia. Pode ser que você não tenha nenhuma dessas coisas e esteja se alimentando muito mal, bebendo muito álcool, muita cafeína, consumindo muita comida cheia de caloria vazia, açúcar, farinha de trigo e tal. E aí quando o corpo não tem nutrientes o suficiente, ele destina a pouca energia que está conseguindo ser produzida para as operações vitais, para as operações de sobrevivência. E você fica desanimado e cansado mesmo. É tipo gripe, entendeu? Que o corpo pega toda a energia e destina para resolver a inflamação que está rolando lá. E você fica como? Sem condição de levantar, fica sem ânimo, sem força, né? Sem nada. Tem muita gente que fala sobre fadiga emocional. Gente, fadiga é fadiga, tá? Se você tá com fadiga, pode ser que a sua fadiga tenha se iniciado no emocional, como tudo que envolve estresse, burnout, por exemplo. Mas o resultado são problemas físicos reais que devem ser resolvidos como tal. Muito médico, principalmente quando a gente chega com burnout, acha que resolver a questão de transtorno de humor, a questão psicológica é o suficiente para consertar o estrago que o estresse já fez fisicamente, e isso não é verdade. Esse é o grande problema dos médicos convencionais com burnout, que eles botam tudo na conta do emocional, né, e não consertam o que realmente está causando a sua fadiga. No meu caso, por exemplo, o principal motivo de eu ter tanta fadiga por tanto tempo era a questão do intestino, né? Tive um pouco mais de sorte do que essa moça que eu contei, que foi encontrada inconsciente caída na cozinha, porque eu descobri o estado em que estava meu intestino quando eu já estava com uma doença autoimune por conta disso, mas antes de eu ter o AVC que eu teria tido se eu não tivesse procurado um médico integrativo. Então presta atenção, sua alimentação tá boa? Seu sono tá reparador? Você tá bebendo pouco ou nada de álcool? Tá fumando pouco ou nada? Tá fazendo atividade física? Ou você só tá trabalhando, fazendo tudo errado, virando noite, mandando açúcar e cafeína para dentro na ilusão de que isso te dá mais energia? Ou remédios que você compra do coleguinha para produzir mais? Pensa, analisa. Não vai atrás da primeira suspeita que o Google apontar. Procura a ajuda certa, questiona o que não fizer sentido para você, se cuida, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Nem tudo é depressão e nem tudo é burnout, mas pode ser até coisa pior. Então, toma cuidado, não normaliza. Não é porque todo mundo está falando que está cansado que tudo bem estar cansado o tempo inteiro. Até o próximo.